falou no começo da sua fala que a escola hoje ensina muitas coisas que não são usadas pelos alunos. Queria saber o que o senhor considera que hoje é ensinado e que não vai ser usado pelo aluno. E o senhor falou também de algumas experiências que teve na escola, né? Que na escola foi ensinado que o empreendedor é uma pessoa que explora, falou sobre que na escola é ensinado sobre o capitalismo. O senhor é a favor do Escola Sem Partido, assim como o presidente Jair Bolsonaro? Tem alguns temas que o senhor gostaria de tirar da escola? O senhor faria um movimento para tirar alguns temas? Se sim, quais? Eu sou a favor. Você fez umas 6 perguntas até onde eu contei, obrigado por elas. A primeira, o Escola Sem Partido, eu sou a favor da escola, a criança aprender política e desejar ser político. Partido não interessa para a escola. A gente teve uma invasão de partidarismo, e do comunismo, inclusive. Eu sou a prova real que eu fui comunizado. Inclusive, eu achava lindo o comunismo até ver que isso é uma fábula e que só mata pessoas. E é uma grande propaganda de igualdade, só que a igualdade na natureza não existe. Existe uma coisa que a gente precisa saber, é que eu não estou do lado dos capitalistas, apesar de ter muito capital na minha mão, e eu sei usar bem com propósito para servir os outros, e eu já provei isso várias vezes. Eu acredito o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar política, e não partidarismo político, nem viés político. A gente não tem que ensinar nossos alunos a serem capitalistas, a gente tem que ensinar nossos alunos a serem governalistas, que é cuidarem da própria vida, terem a oportunidade, se quiserem, de abrir seu próprio negócio, de não depender nunca do Estado. A gente tem que promover nosso povo desde pequeno. Só que eu lembro bem de discussões nas últimas eleições de presidente, de 89 para cá, é que alguém começou a ganhar a eleição por conta do intestino das pessoas. E alguém falava mal, porque acreditava na ideologia. Aí começou a pregar a mesma coisa e hoje a gente tem a maior parte das cidades do Brasil, mais de 2.800 cidades, das 5.567 cidades, tirando a cidade de São Paulo, a maior parte das pessoas recebem assistência do governo de forma propositada, não deixando essas pessoas ter uma segunda renda, ou seja, elas são obrigadas a ficar na miserabilidade por conta de uma ideologia. Então eu vim desse sistema, eu conheço ele, eu não ouvi ninguém falando sobre isso. Sobre os temas que a gente investe na escola pública, por que 90% dos alunos chegam no final da escola, no ensino médio, eles não sabem fazer matemática básica, não sabem interpretação de texto? Vou falar algo chocante que vai sair lá na Folha de São Paulo. Marçal quer acabar com geografia. O americano não estuda geografia. Eles aprendem a ser esportistas, eles aprendem a ter raciocínio lógico, eles aprendem interpretação de texto, mas eles não ficam idolatrando Karl Marx. Karl Marx é um gigolô. O Karl Marx é um cara que não respeitava nem o pai dele, ele foi contra a instrução do próprio pai, ou ele leva a fama de escrever um manifesto comunista, mas quem escreveu foi Engels. E aí, sabe o que eu quero falar para todo mundo? Para de idolatrar gente que não tem resultado social, que nunca ajudou ninguém de verdade, a não ser criar uma confusão generalizada em toda a humanidade. Eu acredito que a gente não tem que ter ninguém capitalista na escola e nem comunista. A gente não tem que valorizar as pessoas pelo tanto de dinheiro que elas têm. A gente aprendeu a fazer isso. Tanto o pobre como o rico só valoriza as pessoas pelo que elas têm. E é interessante, no Brasil isso é tão forte que quem não pode ter cria um demônio na vida de quem tem. E aí ela mal sabe que ela está produzindo um pensamento, por não ter minimamente uma inteligência emocional para entender essa guerra ideológica, ela está fechando o coração dela para prosperar. E é isso que nós vamos revolucionar aqui em São Paulo. Nós não iremos admitir esse tipo de comunização dentro das escolas, nem de partido político. A gente tem que ensinar política. A gente tem que voltar lá na Grécia e ensinar que política significa organização de cidade. A gente tem que mostrar que politeia, que é a organização de cidade, vem de polis, que é cidade. A gente tem que eleger políticos que amam a organização da cidade, que amam a gente, que amam o progresso, que quer levar isso aqui de volta para o futuro. São Paulo já foi uma cidade do futuro. Essa cidade hoje está se arrastando no passado e vocês estão insistindo em continuar investindo tantos bilhões, a gente tem um orçamento de quase 112 bi, em assuntos que não vão levar a gente. A última pergunta que você fez, só terminar de responder. A 6ª pergunta. Na verdade, você fez ela em 2º lugar. Que assunto que eu tiraria? Quem tem que definir isso, de novo, é o secretário, junto com os professores e com a sociedade civil organizada. Eu quero ouvir os pais e falar, você acredita que isso aqui tem proveito? Eu não sou um tirano, eu não sou um ditador que vai chegar e vai falar, tira isso, coloca aquilo. Apesar de ser um especialista do ensino, principalmente em assuntos de programação neurolinguística, de inteligência emocional, eu posso falar para vocês o seguinte,
Eu não vou fazer ingerência, eu não quero ter um ensino do meu jeito. Mas eu quero que as crianças não sejam mais enganadas. As crianças, elas estão atrasadas, elas não entendem de tecnologia, elas não ouvem sobre profissão do futuro. A gente deveria ter nas favelas hoje as crianças falando assim, eu quero ser programador. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho que contratar programador em outro país, porque aqui não tem mão de obra. E para você que não sabe, um programador mediano ganha $10 mil por mês. Por que que isso não é um sonho nas nossas favelas? Por que que as crianças não estão sonhando com isso? Porque elas nem sabem que isso existe. É por isso que todo mundo quer ser jogador de futebol. Então, assim, nada contra os engenheiros, mas por que que a gente gasta bilhões em todas as esferas ensinando Bhaskara na escola, sendo que não é interesse de ninguém mexer com exatas? Por que que a gente já não ensina a liberdade para as pessoas logo? Por que que a gente investe 13 anos de ensino ininterrupto de 90% de assuntos que não serão utilizados nunca na vida dessas pessoas? Então, assim, eu gostaria, se você quiser continuar perguntando sobre isso, eu vou listando, porque eu vim da rede pública, eu sei o que significa isso. A gente era um povo tão comportado, eu lembro de todos os dias, quando eu chegava na escola municipal, cantar o hino nacional. Só que hoje, por ideologia, alguém meio que fica contra quem é patriota. A gente ama essa nação, a gente vai lutar por ela. 1 minuto. Então, assim, por que que a gente deixou de cantar o hino na escola? Por que que as pessoas não amam a bandeira do Brasil mais? O senhor gostaria de colocar isso nas escolas? Isso seria ótimo, você sabe por quê? Porque hoje não tem um pingo de respeito. As pessoas não vão com entusiasmo para a escola. Vai fazer o quê na escola? Para aprender o quê? O ensino de hoje está atrasado. Nós estamos 1 século atrasado com esse ensino. Mas seria uma proposta do senhor Não coloquei isso no plano de governo. Aulas? Não coloquei isso no plano de governo, mas seria ótimo. Seria uma coisa formidável, porque se você pegar a lei 5.700, depois você dá uma checada nessa lei, fala que nenhum funcionário público pode ser empossado se não souber cantar o hino nacional. Você imagina se alguém manda aplicar essa lei? Aprendeu aonde a cantar o hino? Você pode pega 10 funcionários públicos, quantos sabem cantar o hino corretamente? Para empossar alguém, precisaria pegar a lei. Eu sou jurista e estou te falando. Tem uma lei, salvo engano, a 5.700, que fala que se você não souber cantar o hino nacional, você não pode ser empossado. E aí, como é que a gente vai fazer? Você imagina pegar isso e chamar todo mundo e mandar cantar o hino, para ver se não vai demitir todo mundo. Ou seja, qual é o motivo de não cantar o hino? Qual é o motivo da gente não respeitar os professores? Não é só professor, nós perdemos o jogo. E a gente vai ter que recomeçar o jogo com humildade, reestabelecer essas bases, e São Paulo vai ensinar o Brasil inteiro o que vai ser um novo ensino.